Oi, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre HIV e soroativismo. Mas antes de contar minha história, de como eu peguei o vírus, né, que todo mundo me pergunta, as pessoas ficam curiosas, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem a diferença entre ter HIV e ter AIDS. Será que é a mesma coisa? Não é. E agora eu vou explicar o porquê. O HIV, ele é um vírus que ataca as células de defesa do nosso corpo. Todas as pessoas que têm AIDS, elas têm HIV, mas nem todas as pessoas que têm HIV têm AIDS. Graças a Deus, né? E essa diferença básica é o que faz as pessoas ficarem mais vulneráveis ou não. Então, HIV é aquele vírus que ataca as células de defesa do corpo, que se chamam CD4+, ou linfócitos. São células que nos defendem, é o pelotão de defesa do nosso corpo. A pessoa que tem HIV, nem sempre ela vai ter uma outra doença, ou ela vai ser acometida de algum mal que faça com que ela descubra que é portadora do vírus. Isso é muito importante. Por isso, muitas pessoas ficam anos portando o HIV e não sabem. Isso é um dado que mais tarde, inclusive, nós vamos falar detalhadamente em estatísticas aqui no Brasil. A AIDS, ela é uma condição do portador de HIV quando está acometido de alguma doença que a gente chama de oportunista. É no momento que o nosso pelotão de defesa se enfraqueceu de uma forma que a gente já não tem mais forças, não tem mais reação para brigar com essa doença. Por exemplo, quando a gente pega uma gripe, a gente tem uma série de reações no nosso corpo que fazem com que a gente se recupere se a gente descansar, se a gente tomar um chazinho. Em casos mais graves, o médico receita medicação e aí a gente acaba se recuperando, porque as células de defesa do nosso corpo têm condições de atacar os vírus da gripe e nos defender. Quando a pessoa está acometida da AIDS, ela está com um nível tão baixo de CD4+, que essas células não conseguem mais combater nenhum simples resfriado. E aí que a gente fala que uma pessoa, então, está com AIDS. Deu para entender? Se restou alguma dúvida, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários ou me chamassem no privado. Eu passo para vocês de forma sigilosa, porque eu sei que revelar sua sorologia é um direito que as pessoas têm, inclusive, de manter com um anonimato. Mas se vocês ficaram com dúvida entre o que é HIV e o que é AIDS, e que as duas coisas, elas, embora caminhem juntas, são diferentes, vocês perguntem, não vão ficar com dúvida, gente, porque é muito importante que a gente saiba essa diferença. Não só para as pessoas que são soropositivas, mas para as pessoas que gostariam de saber mais sobre o assunto e também as que convivem com pacientes soropositivos. Isso é muito mais importante do que vocês podem imaginar e ao longo desses programas nós vamos falar detalhadamente sobre as estatísticas, inclusive, que mostram que a gente vive hoje uma nova epidemia de HIV no Brasil. Bem, explicando tudo isso, eu vou começar a falar então como eu peguei o HIV. Falando novamente daquele pelotãozinho de defesa, uma certa situação, eu peguei uma gripe muito forte e essa gripe evoluiu para uma pneumonia. Isso era 2016. Eu tive muitas complicações com essa pneumonia, fui várias vezes no serviço de emergência, mas, infelizmente, na época, nenhum dos médicos que me atendeu pediu o exame de HIV. Embora eu tivesse o hábito de me testar frequentemente, até porque antes eu era doadora de sangue, já fazia um tempinho que eu não fazia teste. E eles pediam raio-x pulmonar, pediam outros exames, mas o teste de HIV ninguém pedia. O que acontecia? Eu fazia o tratamento ali na hora, com medicações próprias para pneumonia, para resfriado, mas passava alguns dias e eu ficava cada vez pior. E eu fiquei de um jeito tão ruim, tão mal, e para quem passou por isso vai se identificar comigo, que chega um ponto que tu pede assim, pelo amor de Deus, que alguém te socorra, faça alguma coisa por ti.
Eu sou uma pessoa que eu não gosto nada de hospital, mas naquela ocasião eu pedi para ser internada. Então, quando eu não aguentava mais, eu pedi para me levarem para o serviço de emergência. E nesse dia, depois de, acho que em torno de 10 outras idas e vindas a serviços de emergência, um enfermeiro que me atendeu no pronto atendimento, ele viu que eu realmente estava com a oxigenação do sangue muito baixa. E isso é um indício de que a pessoa realmente ela já está num nível de debilidade que precisa de uma atenção maior. Daí ele me levou para o médico e falou para o médico que eu precisava de um atendimento mais do que prioritário. Fez o médico largar os outros pacientes que estavam teoricamente na minha frente para atender. E o médico então fez, né, verificou os meus sinais vitais e viu que estava grave a minha situação. Aí me colocaram numa ambulância, eu fui pro hospital e no hospital eu fiquei menos de um dia no quarto. Na ocasião que o primeiro enfermeiro me viu lá na emergência, foi a primeira vez que eu digo que eu devia a minha vida a um enfermeiro, que é uma categoria assim que eu passei a considerar como uma das mais sacerdotais que a gente tem na nossa sociedade. Ele salvou minha vida. Nessa segunda vez em que eu estava no quarto, também uma enfermeira, fazendo um exame na minha boca, verificou que eu estava com cândida. A cândida, ela é um tipo de infecção que dá ou na área genital ou na boca. No caso da cândida de boca, ela é muito comum em pacientes com HIV. Ela é um dos indícios que a gente utiliza muito para fazer a mensuração. Só que eu não sabia disso, óbvio, né? Eu sabia que eu estava com cândida, mas eu não sabia que essa informação seria tão útil para uma enfermeira ou para um médico. Ela verificou a minha boca, daí falou para o médico que eu estava com muita cândida e o médico, eu vi que eles se olhavam. Mas o que acontecia nessa hora, gente? Eu estava com oxigenação do sangue muito baixa, lembra que eu falei antes? Quando a gente está com oxigenação muito baixa, a gente fica com lapsos de memória. A gente não lembra das coisas por inteiro, a gente só lembra de pedaços do que acontece. Então eu lembro que nessa hora que a enfermeira no quarto, que verificou minha boca, falou pro pneumologista e eles decidiram me descer para UTI, só tava a minha amiga Dani comigo, né? O meu ex-marido tinha saído e foi assim meio que um susto, né? Porque alguém falar que vai te descer para UTI, você já fica, meu Deus, por que eu preciso ir para UTI? Aí eu lembro de estar na maca e ver muitas luzes passando por cima de mim, de entrar no elevador e conversas esparsas e a Dani já entrando em desespero. Que quem conhece a Dani sabe como ela é, né? Tentando disfarçar por minha causa, mas ela não conseguia. E aí, quando acendeu a luz, né, da UTI, então ela teve que ficar do lado de fora e eu entrei. E eu sabia que eu ia chorar nessa parte. Então, passaram alguns minutos e foi a última luz que eu vi. Antes disso, algumas pessoas que me ajudaram nesse tratamento, uma delas está aqui nessa sala, que é o Thiago, que é a pessoa que faz edição e está me filmando, tá aqui atrás. E eu recebi ajuda de muitas pessoas, mas eu quero que vocês entendam que quando a gente está nessa situação, só o auxílio faz com que a gente desperte para realmente voltar à vida. E aí fui para UTI, fiquei 20 dias em coma induzido e eu acordei. Cheguei a ser desenganada, mandaram chamar a minha família de fora e minha mãe veio, meu irmão não pôde vir, mas eu sobrevivi. E sobrevivi com uma missão que eu fui entender um tempo depois, que era representar uma dor que muitas pessoas passam em silêncio. Representar uma dor que ainda é alvo de muita discriminação. Então, gente, é muito importante que quando vocês
desconfiem que estão com HIV, que vocês estão vulneráveis, não só pelo HIV, em qualquer situação de saúde, principalmente na vida, porque ninguém vive, né, com uma saúde muito fragilizada, que vocês procurem o auxílio, porque é o auxílio que vai manter a nossa vida, né, nos dar forças para recuperar essa vida. E o HIV, ele não é uma sentença de morte, ao contrário do que a gente pensa quando a gente descobre. Eu acho que todo portador do HIV, quando descobre, já pensa imediatamente na morte, né? É aquela sombra velada que a gente pensa que vai nos acompanhar por muito e muito tempo, até que a gente desencarne de vez. Mas o HIV, na verdade, para mim, pelo menos, ele foi uma releitura de vida. Eu ressignifiquei muito a minha vida depois que eu descobri. E eu não tô romantizando o sofrimento, não tô romantizando nada relativo à doença. Eu estou falando uma perspectiva muito pessoal minha, mas que acontece com muitas pessoas, que é o ressignificar a vida. Então, durante o coma eu tive muitas experiências extraordinárias e até eu posso contá-las numa outra oportunidade, mas agora eu gostaria que vocês contassem, partilhassem com a gente como foi a experiência de vocês que são portadores do HIV, como vocês descobriram, né? Porque é importante que as pessoas criem uma relação de empatia, de uma se colocando no lugar da outra. Isso pode ser bobagem, pode parecer bobagem, mas é muito importante para que a gente se fortaleça e para que a gente diminua o estigma que existe em torno do portador de HIV. Nós não somos pessoas condenadas à morte, nós somos pessoas que podem viver de forma muito normal, se a gente seguir o tratamento e recuperar e até viver melhor, viu? Hoje em dia eu posso dizer para vocês que eu tenho até mais saúde, porque como eu me cuido e eu tenho que fazer exames periodicamente, eu sei de todas as minhas possibilidades e eu acho que eu sou honesta com a minha própria saúde. E isso é muito importante. É libertador, inclusive. E aí, tomando esse assunto, né, de como entender como a gente pegou e criar essa rede, eu recebi um relato de uma moça de Biguaçu, quando eu pedi nos stories de uma outra rede social que me contassem, né, que me mandassem perguntas, que ela contraiu o vírus com o marido dela, né, e que ela só descobriu que estava soropositiva nos exames de pré-natal, porque quando a gente engravida, é um dos primeiros exames que o médico pede pra gente fazer a sorologia. E ela descobriu que estava infectada. E o marido dela ainda teve a pachorra de negar. E isso é muito comum. É bem comum acontecer. E ao longo desses vídeos eu vou reforçar isso várias vezes. A importância de vocês terem honestidade com a própria saúde de vocês e de principalmente vocês terem honestidade com a saúde das pessoas que convivem com vocês. A gente vai falar sobre como pega, como não pega, vocês vão ver que é super seguro, principalmente quando a pessoa está indetectável, mas é muito seguro conviver com pessoas soropositivas, mas em se tratando de relações mais íntimas, a honestidade ela é fundamental. Ela é fundamental para o seu próprio bem, ela é fundamental para o bem das outras pessoas. Daquela pessoa diretamente que convive com você e de todas as pessoas em geral, porque a gente acaba entrando para a estatística. Quem quiser contar a sua história de forma sigilosa, pode mandar um e-mail pra gente, pro simsoudiva, tudo junto, @gmail.com. E a gente vai manter isso em sigilo, até porque eu sou soropositiva e eu sei que sorologia é uma coisa pessoal e é sigilosa. Então, o seu caso vai ficar só entre a gente e eu, se você me autorizar, vou usar alguns elementos nos próximos vídeos, até para esclarecer as suas dúvidas. Ok, gente? É muito importante. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as formas de contágio e do mito que se estabeleceu em torno do HIV e principalmente da AIDS nos anos de 1980. Fiquem ligados e assistam.